Pronto, seja bem-vindo ao Linha de Frente e na edição de hoje a gente vai falar sobre uma questão que envolve saúde, mas também uma questão que envolve segurança pública, um tema sobre canetas emagrecedoras que de um método para ajudar na rotina, na vida, no bem-estar das pessoas, terminou se tornando um medicamento, uma substância muito cobiçada pelo contrabando, pelo crime organizado. E para a gente falar sobre os efeitos de um medicamento que não seja bem manuseado ou que não tenha a procedência garantida, com muita satisfação eu recebo o médico Djalma Almeida, que tem especialização em endocrinologia esportiva. Seja bem-vindo, Djalma. Eu já queria começar com um prazer te receber aqui. Eu já queria começar com uma pergunta que também é um pedido de alerta. Essa questão que eu citei de canetas emagrecedoras sem origem definida se tornou uma questão de saúde pública na sua avaliação? Com certeza. A gente tem um dado que 83% atualmente das pessoas que fazem uso da tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, que é uma medicação patenteada para diabetes tipo 2 e obesidade, estão sendo utilizadas fruto de contrabando. Ou seja, qualquer substância que não é registrada pela Anvisa, certo? E entra aqui no país e é utilizada, a gente não tem garantia sobre procedência e segurança. O rótulo principalmente está lá que é tirzepatida, mas a gente não tem como garantir. E você falou comigo há pouco, antes da entrevista começar, que todas as análises que são feitas em algumas dessas amostras apresentam uma variedade muito grande de substâncias. Quais são as substâncias que podem ser encontradas e o que é que elas provocam no organismo humano? Então, até o departamento de farmácia da Unicamp, né, divulgou algumas informações interessantes referente a isso, mostrando que em algumas amostras desses medicamentos apreendidos tinham outras substâncias além da tirzepatida, como semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, e liraglutida, que é o princípio ativo do Saxenda, que são as primeiras canetinhas que vieram. Porém, além disso, acharam hormônios tireoidianos, e isso é um risco elevadíssimo, que mesmo quando prescrevemos, é por via oral. Então, o efeito injetável de um tipo de hormônio desse gera um risco alto, risco de óbito, inclusive, tá? Uma grande causa de morte entre fisiculturistas, inclusive, também. Além disso, né, foram encontradas anfetamina. Então, anfetaminas são substâncias que podem ser utilizadas adjuvantes no tratamento de emagrecimento, tá? Porém, são substâncias que têm um efeito cardiovascular, que podem gerar, né, que a turma chama de batedeira no peito, palpitação, aumento da pressão arterial. E você colocar uma substância dessa, por exemplo, no paciente que já tem uma pressão alta, um problema cardíaco, você coloca em sério risco de saúde. Bora, eu gostei dessa delimitação do contexto geral que você está trazendo, mas eu quero entrar um pouco mais no que significa cada uma dessas substâncias. Perfeito. Das canetas emagrecedoras de todas as gerações. Você falou aí semaglutida, tirzepatida, tem também retratutida, tem mais outra que você mencionou. Como é que age cada uma delas? Porque eu imagino que cada uma tem atuação diferente da outra, né? Exatamente. Por exemplo, em 2014, a gente teve a primeira canetinha, que foi o Victoza, o Saxenda, que foi o primeiro análogo de GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente tem no intestino, tá? E que a medicação atua nele. E isso melhora a resistência insulínica, certo? Por isso que a gente tem o tratamento voltado inicialmente para a diabetes. Depois, observou-se com essa medicação que o peso também reduzia. Aí foi conduzido um novo estudo mostrando que também era eficiente para perda de peso. Aí veio 2018, Ozempic, 2025, o Mounjaro. E a mais nova medicação, que acabou de sair de estudo fase 3, que é a retratutida, que é da mesma empresa que faz a protetora detentora da patente do Mounjaro, certo? Só que ela tem um efeito extremamente potente, então levando uma perda de peso até 28%, sendo superior até cirurgia bariátrica. Então pra gente, eu considero que o Mounjaro, ele, para nós que tratamos problemas com peso e diabetes, tá? É como se fosse o período antes de Cristo e depois de Cristo. Então, depois desse medicamento,
a nossa perspectiva de melhora e condução modificou completamente. Ela realmente veio para que os pacientes tenham uma visão, inclusive, de reversão da doença. Porque no estudo do Mounjaro mostrou-se que você consegue reverter quadros de pré-diabetes e diabetes inicial com o uso da substância. Então, não mais aquela coisa apenas de você fazer o controle dos níveis de açúcar, mas você fazer um tratamento voltado para reverter. Isso é fantástico. Isso seria, como você falou, antes da caneta, AC e DC, antes da caneta e depois da caneta, para um tipo de doença crônica como é diabetes, seria um grande marco da civilização como um todo, né? Uma doença que acomete talvez centenas de milhões de pessoas no mundo. Agora, sobre a utilização correta das canetas, quando é monitorada, o profissional de respeito como você, que está acompanhando tudo, mesmo dentro de todos os parâmetros, ela ainda pode apresentar efeitos colaterais e como lidar com eles? Perfeito. Todo medicamento, ele tem o que a gente chama de risco-benefício. Quando o benefício supera o risco, há indicação, certo? Então, a gente pode utilizar a medicação. No caso dos análogos de GLP-1, todas essas canetas têm efeitos adversos bem similares, como náuseas, o intestino pode ficar um pouco mais preso, a pessoa pode sentir um pouco de fadiga, cansaço. O Mounjaro, por exemplo, ele inibe um pouco o centro da sede. Então, a pessoa passa o tempo e não bebe água, aí desidrata. E aí, se já está enjoada, não come, desidrata, aí a glicemia pode baixar, certo? Por isso que a prescrição junto de uma equipe multidisciplinar, que é você ter nutricionista, educador físico, outras pessoas além do médico é fundamental. Porque eu posso te dar a dose correta da caneta que está lá no guideline da prescrição e essa dose ser demais para Pablo, porque o receptor dele é mais sensível. Então eu tiro a fome de Pablo e induzo ele até uma anorexia medicamentosa, que esse é o mecanismo que a turma que está usando sem acompanhamento emagrece. Não emagrece porque não come, então desnutre. Então perde músculo, perde gordura e acaba ficando escravo ou do traficante do medicamento ou da própria indústria, porque não trata a raiz do problema, que também é comportamental. Tá? Certo. Comportamental e que deve ser alterada caso a pessoa queira resultados perenes, resultados de longo prazo. Existe a possibilidade, sempre aqui a gente vai falar na hipótese de estar sendo medicado com uma substância correta, controlada e sob uma supervisão médica. Depois a gente fala sobre os eventuais desvios nessa norma de conduta. Existe caso de efeito rebote, a pessoa, mesmo utilizando tudo corretamente, pode voltar a engordar? E como é feito, por exemplo, o desmame? É feito o desmame da caneta ou precisa ser usada eternamente? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório, que é ter o mais prazer de responder. Então, qual é o grande ponto do medicamento? Ele pode ser usado como ferramenta ou como muleta. Depende de como você vai utilizar. Então, se o estudo é conduzido de forma a você fazer um treinamento intensivo na parte física, uma condução de orientação e educação alimentar e usando o medicamento, e aí depois de 1 ano e meio você vai e suspende, aí vem um outro estudo que mostra o quê? Você vai reganhar. Porque qual foi a estratégia, qual foi o método utilizado em relação à parte alimentar? Você desmamou a medicação porque ela tem um efeito no seu sistema nervoso central, né? Ela mexe em hormônios. Então, você não pode abruptamente suspender a substância. Você tem que, assim como o seu corpo se adapta a ela, ele precisa se readaptar a não estar com ela, certo? E o grande problema é a condução desses tratamentos para que esses pacientes acabem usando cada vez mais doses. Então você vai vendo a pessoa emagrecendo, só cada vez a dose mais alta. E não regredindo, já que ela já atingiu o peso e pode chegar num processo de desmame. E aí vem os problemas, né? Então, com o método certo, a gente consegue ter resultados excelentes e o médico tem, vamos dizer assim, por dever de quando for fazer uma prescrição para um paciente desse tipo de medicação, de se comprometer a tentar que ela pelo menos não necessite
dela, certo? Porque se não houver nem da nossa parte como prescritor, como que o paciente vai receber ali, assim como você recebe diagnóstico de hipertensão, de outras coisas, que é quase uma sentença. Fala, olha, tu tá diabético, você tá hipertenso, e eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar dependente de medicação pro resto da vida? Então aí entra a parte comportamental, que é bastante interessante, que por essa parte comportamental, quanto mais comportamento, menos remédio. Inclusive, podemos chegar ao ponto de não precisar de remédio. Djalma Almeida, médico com especialização em endocrinologia esportiva, está conversando conosco sobre canetas emagrecedoras, mas também vamos falar sobre vários outros assuntos que importam, que interessam na contemporaneidade. Para a gente encerrar as canetas emagrecedoras, eu quero saber de você qual é o padrão ouro de uso dessa caneta, até para alguma pessoa balizar o que está acontecendo na vida dela e como seria essa forma de tratamento no nível de padrão máximo. Perfeito. Então, atualmente o Mounjaro, né, que é a caneta mais potente que a gente tem até então, aprovada pela Anvisa, ele é para diabético do tipo 2, certo? Que é aquele diabetes que você desenvolve ao longo da vida, da terceira, quinta década, pacientes com obesidade, pacientes com sobrepeso e comorbidades como hipertensão, diabetes também, né, colesterol alto, já entram como critério. É o primeiro remédio do mundo a ser aprovado para a apneia obstrutiva do sono. Tá? E basicamente são as principais indicações, né, formais, porém temos estudos em condução para compulsão, pelo efeito que foi descoberto dele no nosso centro de recompensa. Então, compulsão por compras, por álcool, por droga, né? Por isso também o apelo grande, ele dá um silêncio um pouco na mente, naqueles desejos ávidos que a gente tem. Mudando a questão comportamental, trazendo a questão comportamental também para esse debate, eu vi uma cena, ninguém me contou, eu estava num restaurante com minha mulher e numa mesa ao lado tinham duas mulheres e uma delas no restaurante, num jantar, tirou uma caneta, exibiu para a outra, mostrou, viu alguma... Eu não vi realmente, Djalma, se ela se aplicou ou se ela só fez mostrar. Mas o que eu estou querendo delinear com isso é que parece que virou um sinônimo de status social utilizar alguma caneta emagrecedora. Isso você já está percebendo? É mais do que um medicamento, virou tipo uma vitrine para a própria vida? Você fez uma leitura perfeita. E a analogia que eu faço é, todo mundo gostaria de ter uma Ferrari, certo? Mas a Ferrari é cara, bem cara. Hoje, né, com muita dificuldade, alguém consegue ter um carro, tá? Nós vamos colocar essas duas possibilidades, um bom carro e uma Ferrari. O Mounjaro é a Ferrari. Nem todo mundo vai poder ter a Ferrari. Eu gostaria que tivesse, certo? Inclusive até o parlamento lá da Inglaterra fez um estudo sobre o custo-eficiência do Ozempic e Mounjaro. É mais barato para o governo, estou falando de saúde pública, você dá Ozempic e Mounjaro para todo mundo que realmente tem indicação a longo prazo do que você lidar com as consequências tanto do diabetes quanto da obesidade. Então, como que o apelo não acaba sendo enorme? As pessoas querem dizer, eu estou usando Mounjaro, mas aí eu brinco dizendo, é sabor Mounjaro, porque são medicamentos que não têm registro pela Anvisa. E a gente tem aí a Organização Mundial da Saúde, que em dezembro de 2025 fez a primeira orientação mundial sobre prescrição de análogos do GLP-1 para obesidade. Não existia até então. Temos lá a liraglutida, que já saiu de patente, e a gente consegue a um custo muito menor do que a turma está comprando essas medicações que não tem procedência nenhuma, né? E muitas vezes sem saber que é crime. É crime de receptação, né? Pegar um medicamento que pode vir de contrabando, por exemplo. Exatamente. Tá? E o semaglutida, que é o Ozempic, também caiu a patente, que vai chegar, acho que daqui a 1 a 2 semanas já vai estar nas farmácias com metade do preço do que era. Ainda não é acessível, né, para toda a população, mas já é um avanço. Redução. O outro que eu falei é ainda menos de metade do preço dessa semaglutida que vai vir. Então você consegue ter tratamentos de primeira linha, né, guideline mundial da OMS, sem precisar expor sua saúde.
É uma coisa para a gente refletir e que bom a gente estar conversando com especialistas que entendem, que estudam e que aplicam no dia a dia grande parte da teoria, da metodologia que pode ter na literatura médica. Djalma Almeida está conosco e você é a pessoa ideal para eu fazer essa pergunta, porque em alguns momentos, eu até já mencionei isso contigo, em alguns momentos eu me senti constrangido em analisar e enxergar a obesidade como doença. A obesidade é doença, Djalma? Com certeza. A gente está falando de uma patologia que mexe com hormônios, certo? Por exemplo, o nosso hormônio da fome está aumentado, que é a grelina, quando a gente tem obesidade. O nosso hormônio da saciedade, que é a leptina, ele não funciona bem. Por isso que as pessoas muitas vezes vão lá, comem um pouquinho, depois comem mais, comem um pouquinho, que a gente chama isso de cérebro faminto. A obesidade gera uma desordem neuroendócrina. Tanto é que os remédios, as canetas, agem nos hormônios do intestino, tá? E por isso que a gente tem que tratar com medicação. E as consequências do que a obesidade gera. Obesidade no homem pode gerar uma testosterona baixa, que pode deixar o cara com depressão, aumenta o risco de mortalidade geral. Obesidade gera pressão alta, gera diabetes, gera colesterol alto, gordura no fígado, que é a segunda causa de cirrose no mundo. Então, hoje a gente está diante de uma população no Brasil que, em média, 1/4 dessa população tem obesidade. 1/4 é muita coisa. É muita gente. Mais de 50% da população com sobrepeso. E aí, se a gente juntar com quem tem comorbidade, né, imagina o quão é problemático essa questão do peso no nosso país. Uma boa para a saúde pública, sobretudo. Eu vou fazer uma pergunta baseada em muito do que a gente está discutindo aqui. Você está falando sobre o aparelho digestivo, mas também você fala muito sobre a parte emocional. Existe ligação comprovada, por exemplo, entre o intestino e o cérebro? São dois órgãos que têm similaridades? Essa é excelente pergunta, adorei. Inclusive, a gente costuma dizer de forma, né, vulgar no consultório que o intestino é o nosso segundo cérebro, certo? E ele tem uma relação muito íntima quando a gente fala dessa parte, inclusive do emagrecimento, com o nosso centro da fome, né, centro de saciedade, nosso centro de recompensas, certo? O intestino tem toda uma microbiota intestinal. Inclusive, muitas das doenças que a gente tem, quando a gente melhora a flora do intestino, que é o tratamento da desbiose, para intolerância à lactose, a glúten, tudo isso faz com que as bactérias não se desregulem naquele ambiente, isso baixa a imunidade, isso gera um processo inflamatório crônico. Tem estudos que mostram piora da hemoglobina glicada, que é o parâmetro inclusive do diabetes, tá? E muitas vezes a gente pega no consultório o paciente com queixa gástrica. Aí você fala, poxa, o que é isso? Faz endoscopia, vê lá, tem gástrico mesmo, mas não tem bactéria. Quando você vai ver, é o intestino da pessoa inflamado, porque ela tem uma intolerância alimentar, como o nosso tubo digestivo, ele é o mesmo, da ponta da língua até o final, tá? Então, a mucosa do intestino que inflama o estômago, você pode inclusive ter refluxo. Extremamente comum a gente ver. O nosso corpo é muito inteligente. Separar ele, cérebro e intestino, inclusive separar o psique desse processo é impossível. A obesidade é multifatorial. Compulsão causa, depressão, ansiedade. Então você não tem como atender desconsiderando essas coisas. E o que é essa expressão que eu já ouvi, já li, e acho que você pode traduzir bem, síndrome metabólica? O que é isso? Perfeito. É a síndrome da resistência insulínica. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem obesidade e tem gordura no fígado, é um critério, tá? Pressão arterial elevada, hipertensão, ou diabetes, resistência insulínica. Então, são critérios da síndrome metabólica. Agora, o que é que causa a síndrome metabólica? O peso. Por isso que a gente, se foi o peso que causou o aumento da pressão, o aumento do açúcar, o aumento do colesterol, a gordura no fígado, quando a gente coloca atividade física, nutrição e tratamento, o que é que acontece com todas essas doenças? Tudo vai reduzindo. Você consegue reduzir e muitas vezes reverter. Então, isso não é inventar roda, isso está escrito em literatura. Então, você citou aí exercício físico, aí eu quero ir para uma outra parte dos seus estudos, da sua especialização. Médico com especialização em endocrinologia esportiva. Eu quero falar sobre o esporte,
sobre nutrição, sobre academia, sobre fisiculturismo. Eu quero fazer uma distinção. O atleta profissional do atleta como eu, que vai todo dia na academia, mas que não tem pretensões, por exemplo, de disputar campeonato. Para a gente, o cidadão comum, né, o civil, digamos assim, para a gente existe um suplemento que é fundamental. Eu já ouvi alguém falando sobre creatina, por exemplo. É fundamental usar creatina? A creatina talvez seja o único que a gente não consegue substituir ele, a não ser que a gente faça ingesta de carne. Só que 1 quilo de carne vermelha seria o proporcional ao que a gente precisaria ingerir diariamente. Não dá para a gente comer 1 quilo de carne num dia. Então a gente coloca para fora 2 a 3 gramas de creatina. Por isso que a gente suplementa normalmente 5 gramas. Acima disso não tem muito resultado. Só que a creatina, ela na verdade o efeito dela é a nossa primeira resposta lá de um exercício. Dá uma força? Vem da fosfocreatina, que é gerada pela suplementação da creatina. Então, a creatina é nível A de evidência científica, o principal suplemento de longe, inclusive até para tratamento de desbiose do intestino que eu estava falando. Se eu fosse escolher um suplemento que eu indico, eu chamo de ABC de suplemento. Quais são o B e o C? Então, a creatina, nível A de evidência, o whey protein, tá? E pode ser proteína da carne ou proteína do soro do leite, certo? E o ômega 3. Por que o ABC? Porque esses 3 a gente tem uma extrema, né, já são suplementos extremamente estudados e bem estabelecidos na literatura, juntamente com seus benefícios. Então, qualquer pessoa que pratica atividade física, obviamente, ela precisa ter assessoria, até pela questão das doses, cada um é diferente, mas potencialmente eu prescreveria ômega 3, creatina. O whey acaba muitas vezes sendo um recurso de substituição. Então, por exemplo, você aqui na correria, na gravação, precisa fazer um lanche prático, tem uma banana, tem uma água e um potezinho com uma dose de proteína. Você fez um carboidrato e uma proteína, tá excelente. Né? E aí eu consigo já me sentir nutrido, né, por causa do excesso de carga que eu posso vir pegar e consumir, né? E melhora, inclusive, a sua relação com a saciedade. Então, a gente usa muito em recurso com diabéticos também, o whey protein. Tem estudos mostrando melhora na resposta glicêmica em uso do... Aí vamos falar sobre a outra parte dessa história, que é o atleta de nível de competição. E o que é que eu queria saber de você? A gente está ouvindo casos e vendo histórias de atletas, muitos jovens inclusive, que sofrem de mal súbito, morrem ou têm alguma sequela grave. A pergunta é a seguinte: a pessoa com um físico muito bem definido, músculos saltando, essa pessoa necessariamente é saudável, Djalma? Então, essa é uma pergunta interessante. Tudo que a gente leva ao extremo não é saudável, certo? Então, se você pegar até por exemplo, vamos falar dos atletas de fisiculturismo. Eles não têm uma vida de atleta longeva como atletas, porque o corpo não sustenta. O próprio corpo, imagina, eu sou esse fisiculturista, tá? Eu cheguei a comer 5.000 calorias por dia. Na minha esposa, colocava a comida já no pote, na bacia. Então, para não botar em 2 pratos, eu botava lá arroz pra caramba, 12 ovos às vezes, e eu comia de colher. Então, quantidade enorme. Por quê? Porque para você fazer esse superávit calórico treinando, eu só treinava 4 vezes por semana, porque eu tinha febre, de tanta inflamação que a musculação gerava. E esse é o efeito mesmo, e deixar recuperar. Inflama, né? E você recuperar. Então, às vezes eu não ia treinar porque eu tinha febre, né? E isso eu fiz durante o período de 2 anos. Se eu disser para você que isso é uma coisa saudável, não é. Por que não é saudável? Porque não é sustentável. Ninguém vai ficar comendo 5.000 calorias todo dia pro resto da vida. Certo? Sobrecarrega alguns órgãos, fígado, pâncreas? Pode sobrecarregar, principalmente pela alta ingestão de proteína. Se você não tiver um controle sobre isso, você pode ter uma sobrecarga renal, certo? A atividade física em si, ela
pode levar, principalmente se você tiver em desidratação, tudo, injúria renal, rabdomiólise, que é uma... Por exemplo, quando a gente quebra as fibras musculares, tem uma enzima que chama CPK, que ela sobe. Então, o cara que treina tem essa alteraçãozinha aumentada desse exame. Quando você tem uma elevação absurda dela para 2.000, 3.000, às vezes você pode fazer um xixi escuro e estar fazendo uma lesão renal pós-exercício. Então é uma síndrome extremamente frequente em atletas de endurance, né? Que é longa duração. Então, por exemplo, triatletas que fazem Ironman. Certo? A gente está conversando com um médico que é especialista em endocrinologia esportiva, está nos dando uma série de orientações, verdadeiras lições de como a gente aproveitar a atividade física e a alimentação para o nosso bem-estar. E uma outra dúvida que chama muita atenção é o advento dos chamados box de CrossFit. Eu não me adaptei, mas é uma coisa muito peculiar. Eu vendo me dá uma impressão de forçar demais articulações, músculos. Isso tem validação científica? Vamos lá, o CrossFit ele vem de um treinamento de guerra, certo? Então é uma modalidade, eu por exemplo estou fazendo atualmente o acompanhamento de alguns policiais que vão fazer treinamento para forças de elite da polícia. Então esses caras carregam lá 21 quilômetros com fuzil, com armamento, né? E essas pessoas precisam estar condicionadas para fazer um treinamento desse. Que tipo de treinamento, por exemplo, a gente recomendaria? Um treinamento que combine força com aeróbico e que leve potência com resistência, tá? Então é um treinamento bem bacana, só que como tudo, eu já fiz CrossFit, morri de medo, igual você. E aí eu ia fazer os exercícios, ficava olhando, né? O CrossFit é um esporte, todo esporte tem uma curva de aprendizado. Só que todo mundo já quer chegar lá e fazer o exercício todo. E são exercícios multiarticulares e complexos. Aí que vem o terror dos fisioterapeutas, que é o CrossFit. Então, os fisioterapeutas falam bastante sobre lesões, né? E também colegas ortopedistas, né, que trabalham com joelho, coluna. Então, muita lesão que a gente tem, paciente jovem, é relacionada ao CrossFit. Mas como toda atividade física, ela tem algum risco, esporte, exposição, porém, com uma boa orientação, com um bom profissional. Eu fiz 2 anos de CrossFit, nunca me lesionei. Porque você também tem a dimensão da necessidade de se cercar de cuidados. Um bom profissional me orientando a minha carga, a minha execução, que antes vem a técnica, depois vem a força. Muito bem. A gente está conversando aqui com o Djalma Almeida, médico. Estamos no ano de 2026, já estamos afunilando o final da entrevista. Eu quero perguntar a você, nesse ano de 2026, você já fez uma linha do tempo 2014, 2018, 2025, 2026, com vários marcos de revolução na ciência, inclusive na ciência do emagrecimento. O que é que vem pela frente? Dá para fazer alguma aposta do que pode surgir em termos de medicina para o setor que o senhor trabalha? A gente já tem mais do que aposta, a gente já tem uma medicação que foi finalizada, a fase 3 do estudo, que é a retratrutida. A retratrutida chegou a mostrar mais de 28% de perda de peso total. Só que esse não é o mais interessante, né, sobre a medicação. Colegas ortopedistas, a gente já vinha vendo resultados positivos em artrite com Mounjaro. E com a retratrutida, resultados ainda melhores. E também para o tratamento de esteatose hepática, tá? Porque a retratrutida é um triplo agonista. Então, o primeiro lá de 2014 agia em um só. O de 2020, que é o Mounjaro, age em 2 hormônios, que é o GIP e o GLP-1. Esse terceiro age também no glucagon. E esse tem um efeito mais metabólico associado. Então, essa medicação que vai vir para a gente 2027, 2028, não sei, depende bastante da legislação, certamente vai vir com uma série de outras que já estão em andamento, né? É a nova era do tratamento da obesidade, são os peptídeos. E tomara que sirva para atender ao máximo de pessoas possível, porque aí é a minha impressão, questões emocionais e psicológicas envolvendo depressão, ansiedade, são um dos males desse período que a gente está vivendo, mas a obesidade me parece que do ponto de vista físico, clínico, orgânico,
é o que está afetando a grande parte da humanidade. Certeza. Djalma Almeida, nosso convidado aqui, muito obrigado pela participação. Tomara que outros profissionais sigam o seu caminho aí para poder orientar bem a população baiana e brasileira. Obrigado, Djalma. Obrigado, Paulo. Obrigado a você também que esteve conosco e até o próximo encontro.